Professor, tem uma outra pergunta aqui que é mais ou menos parecida com isso, mas eu acho que tem uma outra contextualização, que é o seguinte. Vamos lá. A pergunta chegou para a gente pelo SMS e é dita da seguinte forma. Alguém prega que após a volta de Jesus haverá um tempo de tribulação e as pessoas terão uma nova chance. Isso é verdade, professor? Com essa pergunta nós podemos continuar também realmente respondendo a questão do purgatório. A questão do purgatório é uma espécie de segunda oportunidade de salvação após a morte. E a Bíblia nega isso veementemente. Em pelo menos 2 textos, eu vou ler aqui 2 Coríntios 6, verso 2, que diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Biblicamente, você só pode ser salvo em vida e não depois da morte. Você não pode esperar ir a um purgatório e receber lá uma purificação, porque isso é salvação pelas obras. Nós não somos purificados pelo fogo, mas apenas pelo sangue de Jesus Cristo, de acordo com 1 João 1,9. E biblicamente não há segunda oportunidade depois da morte. Hebreus 3,13 é outro texto muito esclarecedor. E aí eu vou entrar na questão da grande tribulação. E outra coisa é que a pergunta dá a entender, professor, que a pessoa, ela está dizendo ali que depois, quando Jesus voltar, vai ter um tempo ainda que seres humanos vão ficar aqui na Terra e depois ter uma nova chance. Isso aí tromba um pouquinho para o milênio, a doutrina do milênio que é apresentada na Palavra de Deus também, não é? Exatamente. Há uma teoria, Tito, que afirma que quando Cristo voltar, ele vai arrebatar a igreja secretamente, essa chamada teoria dispensacionalista. Certo. Cristo arrebata a igreja secretamente. Aí, durante 7 anos, algumas pessoas que não se arrependeram ficarão aqui nesta terra. E os judeus tomarão conta de Jerusalém. Mas isso realmente está na Bíblia? Não está na Bíblia. Isso aí é um malabarismo que é feito com Daniel 9, 27, que tenta separar. Tem 70 semanas proféticas em Daniel 9. Certo. Então o que eles fazem? Eles pegam a 69ª semana e separam da 70ª, colocam lá para o tempo do fim. Não há como fazer isso. As 70 semanas é uma coisa só, é um transcurso da história. Então eles colocam essa última semana no tempo do fim para dizer que ela se refere aos 7 dias em que a pessoa vai ficar aqui na terra depois que Cristo arrebatar a igreja secretamente. Okay. Só que essa teoria não é bíblica. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 afirma que quando Cristo arrebatar os justos, será o som de trombetas, ou seja, será um evento audível. E Lucas 24, 27 afirma que a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, ou seja, não tem nada de secreto. Então, Hebreus 3,13 afirma também, Tito, o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse texto ensina 2 coisas fantásticas. Primeiro, que não existe purgatório porque a oportunidade de salvação é hoje. Segundo, não existe essa história de que nós passaremos 7 anos aqui na Terra, quem não se arrependeu, para ter uma nova chance. Por quê? Porque diz aqui que quanto mais o indivíduo permanece no pecado, mais o coração fica o quê? Endurecido. Okay. Então, de acordo com Apocalipse 7, 13 e 14, os justos estarão na terra durante a tribulação, serão protegidos por Deus, porque a tribulação será um teste para mostrar quem é de Deus e quem não é. Mas não é uma segunda oportunidade de salvação. A salvação é somente nesta vida, antes de Cristo voltar. Muito bom, professor. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já.